Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de dezembro, nós vamos meditar de 1 Pedro, no capítulo 1 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, esta epístola, primeira epístola de Pedro, ela é identificado, pelo próprio nome do apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. E nós vamos ver que cristãos judeus dispersos pela perseguição por todo o Império Romano. Então esse vai ser o objetivo, do alcance aí da epístola de Pedro. Então ele começa dizendo: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. E aí, primeira coisa, depois dessa apresentação, ele vai dar ações de graça. Bendito o Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo vós, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Então ele vai continuando falando, e ainda nesse capítulo ele vai falar da santidade da vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, pois escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Essa expressão nós também temos lá em Levítico 11, 44 e 19, 2, onde Deus fala ao povo: sede santos, porque eu sou santo. E aí, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso inútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança esteja em Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Capítulo 2, ele fala que nós somos casa espiritual edificada por Deus, despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Promessa dessa pedra angular feita lá por Isaías, profeta maior Isaías, no capítulo 28, versículo 16, ele fala da pedra angular, né? Que é uma profecia a respeito de Jesus, que Pedro aqui vai trazer confirmação nesta carta. E aí ele fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isso está declarado lá em Salmos 118, 22. Pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sois, de vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em toda boa obra, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que do céu quer seja rei como soberano. E aí ele vai continuar, ainda nesse capítulo 2, no versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E ele vai continuar falando da vida cristã, que deve ser uma vida exemplar, de deveres, da prestação de serviço a outros. Servos, sede submisso, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Porque glória há,
Se, pecando e sendo esbofeteado por isso, suportai com paciência, se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos, a qual não cometeu pecado, nem dolo, também se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Que coisa extraordinária, né? Capítulo 3, ele vai continuar o exemplo da vida cristã e os deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que ele ainda não, para que, se ele ainda que não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, por meio do procedimento seu de esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, asparato do vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao vosso próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aí ele vai falar aos maridos: sede vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente com ela herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. E aí ele vai falar do amor fraternal, né? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não propagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. E aí ele vai continuando dizendo para nos apartar do mal, praticar o que é bom, buscar a paz, empenhando-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, né? E aí ele vai falar que a prática do bem nos traz a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo, né? Por 4, né? O capítulo 4, ele vai falar da nossa morte para o pecado, né? E da pureza da vida, os quais hão de prestar contas, ele fala no versículo 5. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos.
Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. E aí ele fala que acima de todas as coisas, porém, tendes amor intenso para com aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.